Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio desta coluna falando de educação e trabalho. Nós vamos falar hoje de carreira profissional. Eu quero trazer um tema aqui que é o tema do posicionamento. Esse tema ele surge na década de 1980 e revoluciona a forma como a gente fazia propaganda, a forma que a gente usava para comunicar marcas, para comunicar produtos. A origem dessa história do posicionamento, ela está pautada no fato de nós dificilmente lembrarmos do número 2 de alguma coisa. A gente sempre lembra do número 1. Então, se eu perguntar qual é o monte mais alto do mundo, vocês vão responder Everest. E se eu perguntar qual é o segundo, provavelmente muito pouca gente vai saber que é o K2, né? Se eu perguntar qual foi o primeiro homem a pisar na Lua, com certeza muita gente vai dizer, o Neil Armstrong. E se eu perguntar, e o segundo, né? A pessoa provavelmente vai ficar em dúvida, né? Esse entendimento ou esta percepção na comunicação deu origem à teoria do posicionamento e trouxe à tona um tema, né, que é o top of mind. Então a gente dizia assim, né, ou diz até hoje, né, que a marca da nossa empresa ela deve estar colocada, ou ela deve ser lembrada primeiro, né? E para ser lembrada primeiro, ela deve estar no primeiro degrau da mente das pessoas, naquilo que nós chamamos como top of mind, né? O topo da mente. Mas eu queria dizer que a gente consegue trabalhar técnicas de posicionamento também para a nossa carreira profissional, para a nossa carreira individual. Os autores do livro Posicionamento, o Al Ries, o Jack Trout, eles trouxeram algumas indicações, algumas dicas de como é que a gente faz para colocar o nosso nome, né, no primeiro degrau da cabeça das pessoas, né? Para a gente entender essa coisa do posicionamento, a gente precisa imaginar o seguinte: faz de conta que a nossa cabeça, que o nosso cérebro, ou que no nosso cérebro, nós temos um conjunto de armários, sabe aqueles armários de metal que a gente vê em repartição pública, né? Que o funcionário público vai lá e puxa aquela gaveta enorme, aquela gaveta corrediça e está cheia de pastas. Funciona mais ou menos assim a cabeça da gente quando a gente trata de posicionamento. Cada gaveta desse armário a gente poderia chamar de categoria de produto, né? Então, eu tenho lá uma gaveta chamada banco, e quando eu puxo essa gaveta chamada banco, eu tenho lá uma ordenação de marcas dos bancos que estão na minha cabeça. Quando eu vou na gaveta e coloco lá, né, ou puxo a gaveta hambúrguer, na nossa cabeça teria uma sequência de pastas com as nossas preferências por marcas de hambúrguer, né? E a grande mensagem aí do posicionamento é: tenta colocar a sua pasta como a primeira nesta gaveta quando a pessoa seleciona a categoria. E isso pode ser feito, né, também quando a gente fala de carreira profissional. Algumas dicas que o Al Ries e o Jack Trout trazem lá no livro são as seguintes. A primeira coisa que ele toca, né, que eles tocam no assunto é o seguinte: será que o seu nome está certo? Será que o nome que você está usando no seu cartãozinho está certo? Eles dizem o seguinte: olha, nome de Dom Pedro não serve, né? Lembra lá do nome de Dom Pedro? Teve muita gente aí que na infância tinha que decorar na escola o nome de Dom Pedro, né? Pedro de Alcântara, Magalhães, Bourbon, Gabriel, Rafael, sei lá, né? Tinha um nome enorme, né? Então eles dizem o seguinte: olha, você tem um nome grande assim, ele não serve para posicionamento. Se você tentar se lembrar aí de atores, atrizes, cantores famosos, vocês vão ver que tem uma prática muito comum. Eles usam 2 nomes e 2 nomes fortes. Então, primeira dica aí: se você lá tem um nome muito grande, você vai lá e seleciona os seus 2 nomes mais fortes e traz aí para o seu cartão de visitas, né?
Pô, mas e se eu não tenho nome forte, se eu tenho um nome bastante comum? Aí a gente usa a seguinte técnica. A gente usa um apelido. Vocês se lembram do show da Xuxa, né? E não do show da Maria da Graça Meneghel, não é isso? Você se lembra do Pelé e não do Edson Arantes do Nascimento? Você lembra do Jô Soares e não do José Eugênio Soares? Você lembra de um presidente da República chamado Lula e não Luiz Inácio da Silva? Você lembra de um outro presidente chamado, né, ou com o apelido FHC e não Fernando Henrique Cardoso? Então, se você tem um nome bastante comum, arruma um apelido e trabalhe esse apelido aí no seu cartão de visitas, né? Segunda dica importante lá que os autores do livro trazem para a gente é a seguinte: defina-se. O defina-se é em qual gaveta da cabeça das pessoas você quer que elas coloquem a sua pasta. Você quer que coloque lá na pasta ou na gaveta de profissional de recursos humanos, na gaveta profissional de vendas, na gaveta profissional do jornalismo? Em qual gaveta, né? Ou em qual categoria você quer que as pessoas coloquem a sua pasta para você ser acessado, né? Ou para a sua pasta ser acessada com maior facilidade? Quando a gente muda constantemente de gaveta, normalmente a nossa pasta se perde na cabeça das pessoas, né? Então, de repente eu tenho um tempo de vida que eu trabalhei numa determinada atividade e depois eu mudei radicalmente de atividade, né? Eu fui para outra gaveta, né? É muito provável que esse primeiro tempo aí do posicionamento, né, das primeiras pessoas você perdeu, né? E aí você começa a construir de novo, né, uma imagem aí profissional e fazendo aí algumas práticas para que a sua pasta venha para a primeira posição dessa gaveta ou dessa nova categoria que você está trabalhando, né? Então, se você conseguir definir com alguma prioridade, com alguma certeza aí a gaveta que você quer que as pessoas coloquem a sua pasta, provavelmente vai ser mais fácil elas acessarem a sua pasta ao longo do tempo como a primeira, né? Então, outra dica aí relevante. Uma terceira dica aqui é: sua empresa está indo para algum lugar? Faça aposta em empresas do futuro, faça apostas em negócios que vão ter sucesso no futuro, né? Cuidado para não ficar numa empresa que está aí em fim de ciclo de vida, né? E a quarta dica que eles colocam aqui, que eu acho muito relevante também, é a seguinte: seu chefe está indo para algum lugar? Ou seja, amarre, engate o seu vagão profissional numa estrela, viu? Procura trabalhar com as pessoas mais importantes, brilhante, capaz que você encontrar. Isso pega, viu, gente? Da gente ficar perto ali, a gente aprende a pensar, aprende a raciocinar do mesmo modo que esta pessoa, né? Então, além de escolher empresa aí para trabalhar, também faça uma escolha do chefe certo, tá? Então, são algumas dicas aí que nós trouxemos para vocês para essa coisa que a gente chama posicionamento, para a gente conseguir, quando a pessoa acessar determinada categoria na cabeça dela, a nossa pasta profissional aparecer lá no top of mind, ok? Pensa nisso, reflete sobre isso e nós nos encontramos na próxima semana para falar de novo sobre educação e trabalho. Até lá, gente!